Oi pessoas, tudo bem? Eu sou a Drica Cartomante e hoje eu vim fazer meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube e é para dar uma aula. O primeiro vídeo que eu vou apresentar é sobre a semiótica e o tarô, o que é, como funciona e como utilizar. Sobre a semiótica, né, e o tarô, é algo assim que eu não sabia que eu usava, mas depois que eu fiz, né, a faculdade de artes visuais, eu comecei a perceber que esse é um dos elementos, né, que eu uso na leitura de cartas. É uma coisa assim que eu já fazia involuntariamente e aposto que vários outros cartomantes também fazem e que às vezes não sabem que fazer isso, mas fazem. Então, né, semiótica do tarô, o que é, como funciona e como utilizar. Bom, aqui minha apresentação, né, que nem vocês estão vendo aí, eu apresento com a foto. Meu nome é André Marques, eu sou formada em artes visuais, eu trabalho com cartomância faz 10 anos, atualmente eu tenho 23 anos, eu trabalho desde os 13 com a cartomância, desde os 13 anos, né. Eu vou estar passando conhecimento um pouco de professora de artes visuais, do que eu aprendi na faculdade, e como cartomante, né, como eu fundi essas duas áreas e trouxe a minha especialização em artes para a cartomância. Espero que vocês gostem dessa apresentação. Bom, essa aula ela é uma simplificação sobre o conteúdo da semiótica, tá? A semiótica ela é um conteúdo muitíssimo complexo, ele é um conteúdo que ele abrange muitas coisas, tem muita teoria, é muita coisa mesmo, sabe? Tem até níveis de semiótica, tem camadas, tem tipos, tem várias definições, tem a tríade semiótica e tem várias palavras diferentes para cada tríade. Então eu vou trabalhar de uma maneira extremamente simplificada. Então, se a tua vontade é aprender mais, se aprofundar sobre a semiótica, essa aula ela não é sobre isso, tá? Ela é só realmente uma introdução muito básica sobre o que é a semiótica. Porque é um conteúdo muito extenso, com muita teoria, com muito estudo da artes visuais, não só da artes visuais, mas também da linguagem, né? Da linguagem em si. Então, não vou estar me aprofundando aqui nessa aula. Isso aqui é só o básico para quem é cartomante entender, compreender toda vez que eu falo. Porque toda vez que eu falo da semiótica, nossa, vira um terror. As pessoas não sabem o que significa semiótica, não sabem o que é, não sabem o que estuda. E assim, vira um terror toda vez que eu falo sobre isso, né? Então parece que eu tô xingando alguém quando eu falo semiótica, mas vamos lá. O que é a semiótica? Bom, a semiótica ela é o estudo dos signos e como o ser humano se relaciona com eles. O estudo da semiótica gravita em 3 eixos principais: o signo, o significado, o significante. Nós também podemos encontrar como o ícone, índice, símbolo ou objeto, signo interpretante. Tem várias definições, tem várias tríades semióticas que a gente usa para definir. Mas o que seria bem a semiótica? Como assim? O que é? Falando de uma maneira muito resumida, mas o que é? Bom, existem símbolos. Então, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, uma imagem no cachorro, essa é uma representação. Pode ser uma gravura, uma imagem, e a gente entende que o significado daquela imagem é cachorro, que ele tem uma correspondência na vida real, ou muitas vezes a gente vê uma imagem e pode corresponder a ela no campo das ideias. Mas digamos que é sobre o cachorro. Nós podemos também ver um emoji de cachorro e entender que aquele emoji significa cachorro. Então a gente vai olhar para aquela imagem, para aquele ícone ou para aquele símbolo e vai associar a algo concreto ou a algo imaginário. Então esse exercício mental de olhar para essa situação, de olhar para esse símbolo, qualquer coisa que for, o símbolo às vezes, porque a semiótica ela também ela pode se estender para sons, ela pode se estender também para tipo imagens inteiras, então ela não é só um símbolo ou um ícone, né? Então esse exercício mental da gente ver um símbolo, associar o significado dele e processar essa informação, esse é o estudo da semiótica. É como as pessoas conseguem associar aquele símbolo a um significado ou trazer ou ligar aquilo a uma coisa real ou alguma coisa imaginária. Então a semiótica ela é esse estudo mental, dessa parte mental, desse exercício mental, de olhar, por exemplo, o desenho de um lápis e associar a um lápis na vida real, entendeu? Porque isso só existe, esse exercício só existe, quer dizer, na maior parte nos seres humanos. Alguns animais conseguem fazer isso, conseguem identificar símbolos ou, né, identificar sons com algo real, como por exemplo alimentação, coisa do tipo. Mas o estudo da semiótica ela trata mais sobre seres humanos, sobre como nós vemos os símbolos, como nós damos significado a eles e como funciona esse processo mental. Eu não sei se deu para entender muito bem, mas eu fiz o meu melhor para explicar. Então a semiótica é esse estudo de como a gente consegue ligar o signo, o símbolo, ilustração, imagem, desenho ou som
ao significado, ou seja, o que é aquele signo, o que ele significa de uma maneira mais concreta e como a gente faz isso, qual é o exercício mental, da onde que vem isso, entendeu? Como a gente se relaciona com essa situação. Então, vamos lá. Vamos para a semiótica na prática. Já dei uma explicada, mas vamos dar uma repetida. Tem aqui a tríade semiótica de Peirce, porque teve o Ferdinand de Saussure, não sei falar o nome dele, e o Charles Peirce. Os dois, né, não vou entrar aqui quem começou o que primeiro, qual dos dois é o pai da semiótica e coisa e tal, mas os dois são teóricos, foi eles que deram início ao estudo da semiótica como a gente tem hoje. Como eu falei, isso aqui não vai ser uma aula muito aprofundada, vai ser só o básico mesmo. Então, por exemplo, esses dois aqui, né, começaram, ajudaram, só que o Charles Peirce foi o cara que deu, como eu vou explicar, que fez a tríade semiótica. Então, como eu falei, a tríade semiótica, então, nós temos o signo, que passa pelo interpretante, que o interpretante ele liga a um objeto. Então, esse objeto pode se ligar a um signo, que só faz sentido para o interpretante. Então, por exemplo, só eu consigo olhar para o desenho de um lápis, que é um signo, e associar um lápis. Então, às vezes, o objeto, eu posso saber que esse lápis ele pode ser representado por um signo. E ele sempre vai passar por esse exercício mental que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu fiz um exemplo aqui, coloquei minha foto, que é o interpretante, que no caso sou eu. Eu coloquei minha foto, né, pra vocês terem uma noção que sou eu. Então, quando eu vejo o signo do cachorrinho, que no caso aqui é o emoji, eu vou interpretar como um cachorro real. No caso aqui eu coloquei a foto do meu cachorro, que é o Thor. Então, eu vou estar ligando esse cachorro, esse símbolo a esse cachorro. Então eu também posso entender que quando eu for falar com meu marido, por exemplo, eu vou estar mandando um emoji no cachorro, quando se trata da conversa do cachorro aqui de casa, e ele vai saber, por exemplo, que é o Thor. Então, o símbolo, a semiótica, no caso, é o estudo de como isso acontece, esse processo mental, né, da pessoa ligar um símbolo a um objeto. Nós também podemos, né, associar alguns símbolos, objetos ou algumas coisas específicas também a ideias. Então, por exemplo, quando a gente tem o signo da placa pare, o intérprete no caso, né, ele vai associar não a um objeto, por isso que eu deixei aqui em branco, ele vai associar a uma ideia. Então a placa de pare, por exemplo, na lei de trânsito, ela não significa para te parar ali naquele momento, mas para tu ter um pouco mais de atenção. Normalmente essa placa ela tá perto de algum cruzamento. Eu não sei dirigir, então se eu estiver falando algo errado, pelo amor de Deus, me corrija nos comentários. Essa placa, né, ela tem um significado no campo das ideias, na maneira figurativa. Então, quando a gente vê uma placa de pare, a gente vai associar essa placa, por exemplo, a esse exercício mental, disso que a gente tem que fazer, uma instrução, digamos assim. Que no caso a gente vai estar perto de um cruzamento, a gente vai parar um pouco com o carro e dar uma olhada de um lado e para o outro para evitar acidente. Então, a placa de pare, ela é, por exemplo, um aviso do que pode ser, como posso explicar, do que tem que ser feito ou de alguma conduta. Outro exemplo que eu posso dar aqui, no caso, é o signo do giroflex, por exemplo, um giroflex. Então, quando nós vamos associar, por exemplo, ao que significa o giroflex, a gente sabe que normalmente quem usa o giroflex é a polícia, os bombeiros ou uma ambulância. Então, se tu tá no trânsito, talvez seja o sinal para te dar passagem, porque ou tá passando a polícia em perseguição policial, ou tá passando a ambulância tentando salvar a vida de alguém. Então, a gente sabe que tem uma coisa, por exemplo, tem um significado, que tem uma conduta para isso. Então, quando toca um giroflex na rua, a gente sabe que a gente tem que abrir espaço. Mas isso é para quem dirige. Quem não dirige, por exemplo, que está em casa e escuta uma sirene passar, tem sirenes diferentes. A ambulância tem um, os bombeiros tem outro, a polícia tem outro. A gente pensa, alguém morreu, ou alguém passou mal, ou deu algum acidente. Então é o que a gente interpreta. Quem não dirige, quem está em casa, por exemplo, né? Que a gente sabe que esse signo especificamente, que é o giroflex, não só a luz piscando, mas também o som que o giroflex faz, a gente associa a uma ideia. Muitas vezes, por exemplo, a gente associa, alguém passou mal, é a polícia, tem que dar passagem. Então a gente associa essas várias ideias. Então um símbolo, um signo, né, ele pode ter várias conexões com o mundo das ideias ou com o mundo real, entendeu? Então a gente consegue associar o símbolo a mais a uma coisa. Ainda no sinal do giroflex, eu vou um pouco mais além, porque a semiótica, ela não é só a relação que a pessoa tem com aquele signo, aquela ligação que a pessoa faz do giroflex com a polícia, ou com a ambulância, ou com alguma tragédia, né? A gente também consegue
ir além, a gente consegue adicionar significados para coisas, né? Então, por exemplo, o giroflex, ele pode estar presente, digamos, numa... que eu posso explicar? Ele pode estar presente em um trauma na vida de alguém. Digamos que alguém tem um trauma com o giroflex. Por quê? Toda vez que a pessoa vai escutar aquele signo, vai ver aquele signo, que é a luz piscando, o som do giroflex, a pessoa pode associar uma tragédia, pode associar, por exemplo, um acidente que sofreu, ou o dia que um parente ou um amigo morreu porque viu a ambulância passar e tudo passar, ou um acidente que a pessoa pode ter vivenciado e visto alguém morrer, por exemplo. Então isso pode ficar marcado. Então a maneira que esse signo ele vai ser ligado a essa pessoa é diferente da maneira que vai ser ligado a mim, a maneira que eu vou interpretar. Então, quando, por exemplo, essa pessoa tem um trauma ou que teve uma experiência traumática, quando ela vê um giroflex, ela vai saber também, ela vai saber o significado que é da ambulância, dos bombeiros ou da polícia. Mas ela pode trazer um significado junto, sabe? Trazer um significado que liga a alguma experiência, que liga a alguma coisa que aconteceu. Como, por exemplo, uma sensação ruim, medo, pode trazer também esse sentimento de estar sozinho, ou de tristeza, ou de luto. Então, os signos, eles não são só, a semiótica, no caso, não é só o que a gente faz, esse exercício mental de isso aqui é um signo, e isso aqui é o significado desse signo. Ele também traz essa ideia, ele também traz essa parte mental de, por exemplo, associar aquele signo a sentimentos, a experiências e a vivências que a pessoa tem mesmo, sabe? Então a semiótica ela também estuda isso, como as pessoas se relacionam com os signos que elas veem através da carga de vida que elas já trouxeram, através das experiências e tudo mais. Então, como se chama? A semiótica também estuda sobre isso, sobre como as pessoas interpretam determinados símbolos, interpretam determinadas coisas na vida, seja som, imagem, seja um signo, um símbolo, uma ilustração. Então a semiótica ela também trabalha essa parte, né? Como as pessoas associam o significado, por exemplo, de perigo, ou de medo, ou de alguma outra coisa nessa situação. Quando a gente fala sobre semiótica na cartomância, por exemplo, né? Nós temos aqui, vou dar um exemplo aqui que eu montei, que é, por exemplo, que é a intérprete, no caso o cartomante sou eu, o signo, que no caso é a representação da carta, que no caso é a imagem ou a carta, e eu provavelmente vou ligar a um objeto, um significado ou um sentimento. Então, quando a gente usa semiótica aqui, é como a cartomante ela lida ou ela faz a leitura, ela associa aqueles símbolos das cartas com experiências pessoais dela, ou como ela enxerga aquela leitura a partir da experiência pessoal. Nós sabemos que todas as cartas, por exemplo, têm um significado. Então a carta do cão é fidelidade, a carta do sol é felicidade, a carta do trevo pode ser sorte e assim por diante. Todas as cartas elas têm um significado base, mas quando a gente vai fazer uma leitura, cada cartomante ela tem uma interpretação diferente, ela também tem uma carga, digamos assim, né, uma carga de conhecimento de mundo. Então esse conhecimento pode estar se cruzando com esses símbolos das cartas. Então nem toda cartomante ela vai ler a mesma coisa que eu, por exemplo. Então eu posso até saber que a carta do cão significa companheirismo. Então vai passar a carta do cão, vai passar por mim e eu vou saber que significa companheirismo. Só que quando a gente trata daquela semiótica um pouco mais profunda, eu posso estar trazendo sentimentos, associações a esse símbolo desse cão, por exemplo. Eu, quando eu era criança, agora uma história pessoal, quando eu era criança, eu fui mordida por vários cães na rua, cachorro, volta e meia os cães atacavam, tinha muito cachorro solto e brabo, sabe? Então tinha muito trauma de cachorro. Então, às vezes, os cachorros só estavam ali de boa e do nada eles vinham e tentavam me morder ou me mordiam, como já aconteceu já. Então, pra mim, Andriele, eu sei que o significado da carta do cão é fidelidade, é companheirismo, é proteção. Mas pra mim, no meu baralho, eu associo a carta do cão a uma pessoa traiçoeira. Uma pessoa que ela finge ser tua amiga, a uma amiga falsa, por exemplo. Enquanto te falam, mas essa é a carta da cobra. A carta da cobra ela tem outro significado pra mim, entendeu? Então mesmo que a carta ela tenha um significado base, a maneira que o cartomante, a pessoa que tá fazendo a leitura, a maneira que a pessoa interpreta ou a carga de vida que essa pessoa traz e associa esse símbolo pode influenciar na leitura. E faz muitos anos que eu faço leitura assim, tenho muitos feedbacks bons e assertivos
sobre a maneira que eu leio. Então, cada baralho, pelo menos